Fala galerinha, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo nós vamos comentar um tema polêmico que foi a aprovação do PL 2969 de 2022. Esse projeto de lei foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, mas tome um pouquinho de cuidado porque ele ainda não se transforma em lei. Esse projeto vai para o Senado Federal, depende de aprovação no Senado. Se não houver mudanças no projeto que passou na Câmara, ele segue para o presidente da República. E somente com a promulgação e publicação é que, de fato, esse projeto se torna lei. Então, nós ainda temos alguns caminhos pela frente, mas já quero trazer aqui algumas informações para você entender o que foi que passou e o que pode acontecer daqui para frente. Lembrando que no ano passado, a Lei 11.416, que trata das carreiras do Poder Judiciário da União, também foi alterada com o acréscimo dessa exigência de nível superior para os cargos de técnico judiciário. Na ocasião, eu e a professora Nelma ainda fizemos uma live comentando que esse projeto tinha uma inconstitucionalidade nessa parte porque não era o projeto que foi encaminhado, houve um vício de iniciativa. O projeto foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça do DFT, não foi encaminhado pelo STF, não tinha pertinência temática, etc. e tal. De fato, esse projeto foi vetado pelo presidente da República, mas o veto depois foi derrubado no Congresso Nacional. Ora, se um projeto desse teve um veto derrubado no Congresso, é muito provável que o PL 2969, que trata de uma redação bastante semelhante, acabe sendo aprovado também pelo Congresso Nacional. Por isso que já é importante a gente começar a analisar esse tema. Professor, o que é o projeto? Como é que está essa situação? Eu vou colocar aqui na tela para mostrar para vocês qual o projeto que foi encaminhado pelo Procurador-Geral da República, pelo PGR. O PGR encaminhou esse projeto aqui, ó. Ele pegava 23 cargos de analista do MPU e transformava em 4 cargos de procurador da Justiça Militar, mais 2 cargos de promotor de Justiça Militar. Só isso, era apenas esse o objetivo desse PL encaminhado pelo Procurador-Geral da República. Somente isso aqui que ele acabou propondo ao Congresso Nacional. Qual que é a ideia aqui? Você fazer uma reestruturação administrativa. Pega uma quantidade de cargos de analista que tem uma remuneração mais baixa, extingue esses cargos e utiliza esses valores para criar, no caso aqui, 4 cargos de procurador e 2 cargos de promotor de justiça militar. Era esse o pedido do Procurador-Geral da República. Esse projeto, na tramitação lá na Câmara dos Deputados, acabou recebendo um pedido de urgência, então ele tramitou em urgência, e durante o debate no plenário, veja, já se apresentou no plenário isso, foram apresentadas algumas emendas. Foram 4 emendas, mas o que efetivamente nos interessa é a redação final, que é o que a gente chama de subemenda substitutiva, que é quando você pega as emendas que foram apresentadas e une elas num projeto só para deliberação pelo plenário da Câmara dos Deputados. E aí eles pegaram aquela redação que o PGR pediu, nessa parte eles mantiveram, e aí houve aqui também o acréscimo de uma alteração da Lei 13.316. A Lei 13.316 é a lei que trata da carreira do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público da União. E aqui há uma alteração no artigo 2º, que passa a prever que técnico do MPU vai ser um cargo de nível superior, e também uma alteração no artigo 7º, que fala que o cargo de técnico do CNMP passa a exigir diploma de conclusão de curso superior e nível de graduação, observada a disposição do parágrafo único do artigo 3º desta lei. Então aqui que nós temos essas regras. Houve também aqui uma adaptação por causa do adicional de qualificação, porque pensa comigo, se o servidor recebe adicional de qualificação, porque ele é um cargo de nível médio, mas tem nível superior, agora que eu passo a exigir um nível superior, não faz mais sentido eu ter o adicional de qualificação. Então, eles preveem a incorporação para os atuais servidores desse adicional de qualificação como VPNI. A VPNI é a vantagem pessoal nominalmente identificada. Aí, para explicar o que é isso aqui, a gente precisaria de um vídeo específico e não diz respeito ao teor propriamente do que eu quero conversar com vocês. Mas, enfim. Basicamente, nós temos essas mudanças na Lei 13.316, passando a exigir um nível superior. Primeiro, vamos considerar o seguinte: se esse projeto virar lei, para quem que ele vai se aplicar? Ele vai se aplicar para o MPU, ou seja, para o Ministério Público no âmbito federal. Alcança aqui o MPF, Ministério Público Militar e etc. e tal. Não alcança os Ministérios Públicos dos Estados. Então, se você está pensando no concurso de MPE, essa mudança não vale para os MPS. Vale apenas para o Ministério Público da União. Aí você pega lá na Constituição Federal, vê o conceito do MPU
e quais os órgãos do Ministério Público que compõem o MPU. Só para esses que vale essa regra. E também para o CNMP, porque expressamente a lei também prevê nesse sentido, tá? Então esse aqui é o âmbito de aplicação. Professor, será que vai valer tecnólogo, isso, aquilo? A priori sim, porque ele só fala graduação em nível superior e não define exatamente quais os requisitos, né? Curso superior em nível de graduação. É só isso que ele pede nesse caso. Pois bem, professor, e essa lei, ela é constitucional? Ora, quando nós debatemos aquela mudança da Lei 11.416, eu e a professora Nelma comentamos que havia ali um vício de iniciativa, tendo em vista que o projeto não foi encaminhado pelo STF. Além disso, há uma violação àquele poder de emenda, porque na hora que a gente estava comentando lá a alteração da Lei 11.416, porque o tema não tinha pertinência temática com a matéria que estava sendo aprovada. Inclusive, esse posicionamento foi o posicionamento adotado pela AGU quando propôs o veto pelo presidente da República, que realmente vetou o projeto. Mesmo assim, o Congresso Nacional derrubou esse projeto e agora ele está nas mãos do STF numa ação direta de inconstitucionalidade que a gente não sabe exatamente qual vai ser o resultado final. Quanto ao do MPU, se a gente for pensar no do MPU, nós temos, entre aspas, um vício a menos. Porque a iniciativa, nesse caso, é respeitada. Quem é que propôs o projeto? O próprio Procurador-Geral da República. Ele teria iniciativa para propor esse tipo de projeto. O meu ponto de vista, e conversando também com a professora Nelma, é que há aqui uma violação ao poder de emenda. O que é o poder de emenda? Esse assunto ele não é pacífico, tá? Que a gente pode ter algumas polêmicas a respeito disso, e por isso que eu volto a dizer para vocês, eu não estou debatendo o mérito aqui, eu estou fazendo uma análise jurídica, a minha opinião sobre o que eu acho que pode acontecer daqui para frente. Quando nós falamos de poder de emenda, é o poder de o parlamentar alterar um projeto de lei que venha, né, esse projeto quando ele tem uma iniciativa reservada. No caso aqui, a iniciativa reservada do PGR. Poderia o Congresso Nacional pegar esse projeto e apresentar um monte de emenda alterando integralmente o seu teor? Não, porque existem duas limitações ao poder de emenda. O que a gente chama de pertinência temática e também você não criar despesas. Em tese, esse projeto por si só não cria despesas. Agora, enquanto ao poder de emenda, quanto à questão da pertinência temática, teria pertinência temática o projeto que foi aprovado com a emenda que foi aprovada? Olha, se a gente volta para analisar o projeto, veja que o PGR em nenhum momento está tratando das carreiras do Ministério Público da União ou do CNMP. Ele está apenas extinguindo alguns cargos e utilizando essa despesa para criar outros cargos. Eu não vejo alteração, eu não vejo nada que se refira à Lei 13.316, que trata das carreiras do MPU e também do CNMP. Eu gosto de falar o seguinte, porque às vezes o pessoal que tem interesse na matéria vem criticar a gente quando a gente faz essa análise. Eu fico pensando, cara, e se ao invés de emendar para criar o superior, o projeto de lei estivesse extinguindo algum benefício da carreira? Certamente essas pessoas que defendem essa emenda estariam aqui criticando que houve uma violação do poder de emenda, que está violando a autonomia do Ministério Público da União. E por isso que é importante, porque a gente gosta de usar aquele ditado popular, o pau que bate em Chico também bate no Francisco. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes quando há um vício de iniciativa, mas o projeto de nosso interesse, a gente defende esse projeto porque ele é do nosso interesse, mas lá na frente a mesma coisa pode acabar acontecendo com um projeto que não é do nosso interesse. E aí, como é que vai funcionar? Por isso que eu entendo que, sim, é uma tendência, é um movimento natural a alteração das carreiras no âmbito federal para nível superior, não só no âmbito federal, mas também nos demais entes da federação. Não só no setor público, como também na iniciativa privada. Isso é um fato, isso é a realidade do mercado. Há 20 anos você tinha até cargos de nível fundamental. Hoje em dia já são raros esses cargos de nível fundamental. E daqui a uns 10 anos serão raríssimos os cargos de nível médio. Isso é uma tendência com a exigência cada vez maior de qualificação das pessoas. Então, isso é natural. Porém, eu não gosto da forma como algumas coisas acontecem, porque você dá um jeitinho para tramitar, por que não conversa direto lá com o PGR para apresentar esse projeto de lei, coisa do tipo? Por isso que eu faço essa ressalva aqui para vocês. O que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que esse projeto será aprovado. Eu acredito que ele será promulgado pelo presidente da República, porque a parlamentar que apresentou o projeto é do mesmo partido do atual presidente, então dificilmente haverá veto nessa parte, e esse projeto vai chegar em algum momento ao STF, e aí o STF vai dar a palavra final analisando essa polêmica. Haveria pertinência temática ou não haveria pertinência temática? Se eu defendesse, se fosse eu que fosse me manifestar sobre isso, eu diria que não há pertinência temática e esse projeto seria considerado inconstitucional. Finalizando o nosso objetivo desse vídeo aqui, o que eu vou dizer para vocês aqui é o seguinte. Galera, por mais que eu acredite que esse projeto é inconstitucional, a gente não tem absolutamente certeza se ele vai ser declarado inconstitucional ou não. 2,
Concordando ou não concordando, a questão é que é uma tendência. Eu sei que você vai falar, tá difícil acessar nível superior, isso, aquilo e aquilo outro. Ok, existem dificuldades, mas existe também um fato. As carreiras públicas e privadas cada vez mais exigirão um nível superior. Faça o possível dentro de todas as suas possibilidades para ter um curso superior quanto antes, porque isso é uma tendência. Não adianta você dizer que é difícil acessar o curso superior. Será um fato. Os cargos públicos no futuro todos exigirão um nível superior. É uma tendência, tanto por uma questão de valorização das carreiras, tanto também pela complexidade das atribuições. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui a sua opinião respeitosa aqui embaixo e vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Então, logo esse projeto seja de fato aprovado ou não, eu volto aqui para trazer um outro vídeo para comentar esse assunto. Um abraço e até a próxima.